Sandra Boneto, da bancada, em declaração de líder da bancada do Novo. Da tribuna. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. A quem nos acompanha pelas redes sociais e quem está aqui. Quem está aqui são pais da Escola Caetano Costa Milã, de Loreto, que estão aflitos pela questão da educação. E a aflição desses pais, realmente, ela corresponde àquilo que eles têm que ficar preocupados, porque, afinal de contas, são os filhos deles tendo rumos incertos. E, prefeito Adiló, ninguém de nós está organizando mobilização no Brilha Caxias. Pelo contrário, ontem, inclusive, eu defendi a questão do Natal na praça. Mas a gente está aqui para defender a educação, coisas que ainda não foram nos explicadas. E eu quero começar hoje falando da questão das 15 escolas que não terão mais o 9º ano. Quero citar uma a uma e quero ver se a gente entende aonde está o problema. Escola Municipal de Ensino Fundamental, o ano que vem, incompleto, Tancredo Neves. Escola Municipal de Ensino Fundamental, incompleto, Arnaldo Balvê. Escola Municipal de Ensino Fundamental, incompleto, Zélia Rodrigues. Escola Municipal de Ensino Fundamental, incompleto, Antônio Vieira. Escola Municipal de Ensino Fundamental, incompleto, Cidade Nova. Escola Municipal de Ensino incompleto, Machado de Assis. Escola Municipal de Ensino Fundamental, incompleto, Professor Leonor Rosa. Escola Municipal de Ensino Fundamental, incompleto, Rosário de São Francisco. Escola Municipal de Ensino Fundamental, incompleto, Professor Nandi. Escola Municipal de Ensino Fundamental, incompleto, Caldas Júnior. Escola Municipal de Ensino Fundamental, incompleto, Giuseppe Garibaldi. Escola Municipal de Ensino Fundamental, incompleto, Ítalo João Balém. Escola Municipal de Ensino Fundamental, incompleto, 7 de setembro. Escola Municipal de Ensino Fundamental, incompleto, José Protásio Soares de Souza. Escola Municipal de Ensino Fundamental, incompleto, Armindo Mário Torra. São essas 15 escolas que ficarão incompletas o ano que vem. Me permite uma parte, vereador. Palmas para o prefeito Adiló. Uma parte, vereadora. E palmas para a nossa secretária Marta pelo retrocesso. Porque eu estudei em escola municipal de ensino fundamental incompleto, Diogo Feijó, e que a gente teve que lutar para que ele ficasse completo. Porém, não ficou, porque a escola era pequena e foi fechada. É igual o que querem fazer com as escolas de interior que os pais estão aqui. Aos poucos, vamos fechar, porque falta recurso. Mas esse retrocesso fere o princípio da gestão democrática e o dever do diálogo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação preconizam a gestão democrática. A alteração da estrutura educacional na rede pública precisa estar embasada em debate, escuta e deliberação coletiva. Esse retrocesso, o município tem responsabilidade sobre a educação fundamental. A Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, são claras. Diz que o município é o ente prioritário na oferta do ensino fundamental. Eu queria fazer uma pergunta ao prefeito e à secretária. Se há o aval para transferir os 9º anos para a rede estadual da Comissão Intergestores
bipartite da educação, o CIB. Instância prevista no Marco Legal da Educação Gaúcha, na Lei Complementar 16.031 de 2024. Também eu queria ler o que o artigo 7º compete à CIB. Planejar as ações necessárias ao atingimento das metas estabelecidas no âmbito do Marco Legal da Educação Gaúcha e nos planos nacional e estadual da educação. Articular os calendários do sistema estadual e municipal de ensino. Fica criada essa comissão de intergestores, o CIB, para articular todas as demandas. Eu queria saber se isso foi feito no planejamento de colocar os nonos anos na questão das escolas estaduais. Outra questão, vamos ter prejuízos pedagógicos e sociais. Vai ter risco de evasão escolar, vai ter interrupção de projetos pedagógicos continuados, vai ter a perda de pertencimento comunitário, a fragmentação curricular. Tem também as consequências financeiras e administrativas. A gente vai ter perda de repasse do Fundeb, a gente vai ter redução do IDEB municipal, a gente vai ter custos adicionais com transporte escolar para os nonos anos. E também o descompasso na alocação de recursos humanos, porque os professores de séries finais não podem ser alocados para as séries iniciais. A importância da continuidade educacional. Manter o estudante no mesmo ambiente escolar até o 9º ano favorece a gestão pedagógica integrada, o acompanhamento dos dados de desempenho, a intervenção rápida e precisa em defasagens de aprendizagem, a redução de lacunas de adaptação. Considerações finais de tudo isso que a gente tem ouvido dos pais, dos professores, de diretores, né? Então, eu acredito que essa mudança, ela viola o princípio da gestão democrática. Ela contraria as diretrizes da Base de Educação Nacional e do Plano de Educação Nacional. Ela ignora o compromisso firmado pela própria Secretaria Municipal da Educação ao aderir, em 2024, ao programa Escola das Adolescências, que trata-se de uma estratégia nacional com apoio técnico e financeiro do governo federal, voltada ao fortalecimento dos anos finais no ensino fundamental, priorizando os sujeitos pré-adolescentes e adolescentes e suas singularidades. A decisão também desconsidera o número de estudantes do 9º ano que poderão reprovar em 2025. Ainda sobre os estudantes em progressão, cabe um questionamento. Qual é o planejamento para os estudantes do 8º que concluírem o ano letivo em 2025? Então, devido a todas essas perguntas que a gente não tem respostas, protocolamos, juntos com os demais vereadores, um pedido de informação que já foi protocolado hoje e ele virá para debate terça-feira, porque a gente precisa, sim, debater a educação de Caxias do Sul. Quem me pediu a parte primeiro? Vereadora Estela. Muito obrigado, parabéns pelo tema, vereadora Sandra, parabéns por estar representando e dando voz a toda a comunidade escolar de Forqueta, que está sofrendo diretamente com o ataque, e não a retirada das séries finais, mas dos anos iniciais, o que demonstra o ataque profundo à educação com esse debate sem diálogo que está sendo feito. Acho importante reestabelecer a verdade. Quando a gente fala que ontem, inclusive, tivemos uma reunião sobre essa questão dos nonos anos lá no Sindserve,
pautada pelo Sindserv, aonde em nenhum momento se tratou de nenhuma manifestação, principalmente no dia de hoje. Então, é importante dizer que os pais, que a comunidade escolar, que os professores estão em busca do diálogo para fazer uma construção. E isso é muito importante ser deixado aqui claro, para não tentar se botar uma cortina de fumaça em cima desse movimento em busca da educação pública de qualidade. Obrigada. Vereadora Dain, tem 20 segundos. Vereadora, rapidamente lhe parabenizar pelo tema. Estamos em discussão, principalmente lá a questão dos transportes, Luísa Morelli, José Bonifácio, que ao mesmo tempo que a gente justifica que não tem vagas na Zona Norte, se é retirado os anos finais a José Bonifácio. Então, tem alguma coisa errada que não está certa aí, mas que nós estaremos em busca dessas respostas. Obrigada. Muito obrigado, vereadores, e continuamos na luta pela educação. Obrigado, vereadora Sandra Boneto. Em declaração de líder da bancada do PL,